sem demora está voltando com o professor Anderson para estarmos falando a respeito dos valores cristãos na educação, não é? Então que Deus possa estar abençoando o irmão Jorge e sua família, né? Glória a Deus. Não importa o que tenha acontecido. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere. Pelo amor de Deus. Amém, Jesus. Sabe de tudo. Sabe de tudo. Ele me mandou falar com Paulo. Mudar seu rumo. Ele está enviando o consolo.
tudo que te aconteceu. Em nome de Jesus. Você vai ter de voltar o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, vai passar. Estamos apresentando o programa Palavra da Salvação. Glória a Deus, Deus seja louvado. E agora sim com Ele, nessa noite, no programa Palavra da Salvação, Vivendo em Cristo, o professor Anderson Crisonton. Boa noite, Anderson. Boa noite, Wallace. Boa noite a todos que estão nos acompanhando, a todo o amado, a amada, todo aquele que está agora viajando, passando aí pela nossa cidade, está sintonizado nessa emissora. Que fique a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos os corações. Amém. É uma satisfação imensa para nós, amados ouvintes, temos aqui a presença do professor, né? Ele que já conheço há muito tempo, né? Desde 1900 e bolinha. Na verdade, pessoal, o professor Anderson foi meu professor de ciências lá no Colégio Ângelo Jaqueira. Então você que já estudou com esse homem de Deus, Anderson está na rádio agora. Eva! Liga pra cá, dá um alô. Ele vai falar uma palavra maravilhosa no teu coração. Professor, de onde o senhor é? Fala pra gente a tua origem. Assim, meus pais, eles são desse Brasilzão todo, né? Quer dizer, minha mãe é baiana, meu pai é cearense. Eita! E eu nasci em Brasília, mas me criei na Bahia. Pronto, é uma mistura boa, essa nossa mistura, né? E aí, nesse sentido, desde 5 anos de idade, eu me criei aqui na Bahia e estou aqui desde a época, desde esse período. E eu não vou dizer a minha idade agora não, porque senão daqui a pouco, né, o negócio fica meio esquisito aqui. Ó. Já é velhinho, rapaz. É melhor evitar essa parte. É mesmo, professor? Me diz uma coisa, uma curiosidade, né? Você é cristão, fala pra gente de que igreja você é, né? Que denominação. E como que foi essa sua experiência em aceitar Cristo, né? Como que você teve o contato com Jesus? Atualmente eu congrego na congregação batista, né? na Igreja Batista 7 de Setembro, lá onde a gente vai, presta culto a Deus, vai adorar a Deus. E o meu contato com a palavra, o meu contato com o ser cristão, isso foi desde pequeno. Quando meus pais eles vieram para a Bahia, eles compraram um pedacinho de terra ali pro Lago de Bombugi, e aí eu tive que ficar distante deles para poder estudar aqui em Piauí, né? Tinha que correr atrás, lá na região não tinha energia, não tinha escola, não tinha nada disso, eu tive que ficar aqui. Então toda sexta-feira à tarde, eu fechava o pacote aqui, descia para Ubatã, atravessava o Rio de Contas e andava 10 quilômetros para poder ficar lá com meus pais. E todo menino sabe que coisa gostosa é cama de pai e mãe, né? O menino corre para lá, quer deitar no meio, quer dormir junto, e aquela coisa gostosa. Então quando eu acordava pela manhã lá na roça, eu corria pro quarto dos meus pais, ficava ali brincando com um, brincando com o outro e tal, era pequeno. Aí, quando terminava aquele momento gostoso de brincadeira, meu pai, eu vou levantar. A lida é grande na roça, né? E acorda cedo, vai pra lida e vai dormir tarde. E aí ele ajoelhava para orar, né? Quando ele ajoelhava para orar, menino é menino. Eu ficava puxando a cabeça, pai, olha pra mim, olha pra cá, vamos brincar. E aí minha mãe falava assim, não, agora não está na hora de brincar, porque ele está orando. E aí isso me criou uma curiosidade, o que é orar? Né? Orar é falar com Deus. E aquilo foi, digamos assim, a parte de evangelização mais forte na minha vida. Né? Se você tem o seu pai que faz algo, fatalmente você vai se inspirar nele para fazer também, para ser igual, né? Para caminhar os mesmos passos. Uma certa vez o menino falou assim, o pai olhou para a criança e falou assim, meu filho, olha por onde você anda. Aí o menino olhou para o pai e falou assim, meu pai, cuidado onde o senhor pisa, porque eu estou seguindo os seus passos. E é verdade, de fato.
a gente geralmente se espelha naquele que está cuidando, que está zelando, que está dando amor, carinho e está sustentando de certa forma. Professor Anderson, que interessante. O senhor está dizendo para a gente que o primeiro contato seu com o Evangelho, com a palavra, foi através de um bom exemplo de seu pai. Não, vou até dizer que o melhor exemplo, um dos melhores que ele poderia ter te dado, que é a comunicação com Deus, a oração, se comunicar com o nosso Criador. A palavra do Senhor, amados ouvintes, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, diz: ensina o teu filho no caminho que se deve andar, porque mesmo que ele cresça ou depois de grande, não se perderá dele. Quer dizer, ensina o teu filho no caminho em que se deve andar. Porque mesmo de grande, você está ouvindo um homem que teve um exemplo familiar enquanto criança, enquanto garoto, mas aquilo marcou tanto a sua história que foi capaz de repercutir efeitos ainda na sua fase adulta. O que você tem para falar desse ilustre versículo de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, professor? Essa parte de Deuteronômio ela é interessante. E aí quando você vai, e aí me permita, Wallace, pegar aqui que com essa modernidade já viu, né? A gente tem tudo no celular. Então deixa eu abrir aqui acessar a Bíblia, né? Antigamente é folhear a Bíblia, hoje é acessar. Mas o respeito, também, né? Se quiser. Continua. No Deuteronômio 6,5 diz assim, ó: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Nós ouvimos isso da boca de Cristo lá no Novo Testamento. É isso? Olha, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todas as tuas forças. E aí o 6, Deuteronômio 6,6 diz assim, ó: e essas palavras que hoje te ordeno, é uma ordem, né? Não é um amor tipo sentimental. Eu estou agora sentindo o coração acelerado. Não. É o amor enquanto decisão. Eu vou decidir amar ao Senhor e aí vai. E essas palavras que eu te ordeno estarão aonde? No seu coração. Ou seja, amar ao Senhor nosso Deus tem que estar dentro do nosso coração. E aí entra o 7 que você trouxe, me permita, né? E ensinarás ao teu filho, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. E também atarás por sinal na tua mão, e serão como fronteira pelos teus olhos, e as escreverás nos umbrais da casa e nas suas portas. O que essa palavra traz de uma certa relevância? Para que você possa, de fato, ensinar uma criança qual é o caminho, né? Você tem que viver o caminho. Então, não tem como a gente falar assim, olha, eu vou ensinar agora quando eu for deitar, eu vou ensinar quando eu for levantar, eu vou ensinar quando eu estiver no caminho, eu vou, de certa forma, mostrar, não é só verbalmente, né? E essa palavra ela traz uma amarração para o pai, que ele tem que viver aquilo que ele está ensinando para o filho. Ou seja, a palavra pode levar, mas o exemplo arrasta. Então, se você é cristão e você deseja que os seus filhos sigam, né, os preceitos e os princípios cristãos, você deve viver isso. E vivendo isso, ele observa. E ele é como uma esponjazinha, ele absorve tudo, né? Tem um ditado que fala assim, é horrível quando a gente vê os nossos erros andando sobre duas perninhas, né? Porque o que o pai faz de errado, a mãe faz de errado, o que aquele cuidador faz de errado, hoje temos crianças que são criadas pelos avós, por tios, por padrastos e aí vai, né? Então aquele que está ali no zelo, no cuidado, no carinho com aquela criança, o que ele de certa forma faz equivocado, a criança pega o exemplo. E a palavra ela traz assim, ó: e ensinarás aos teus filhos, e dela falarás aonde? Assentado na tua casa. Quando é à mesa, está falando. Quando estiver com um colega, está falando. Quando estiver com um visitante em casa, está falando, né? Andando pelo caminho. Ou seja, não é só dizer algo que está escrito em um papel ou botado numa projeção de um data show, mas é algo da vivência, algo dentro, é algo que você guardou no seu coração e você está vivendo aquilo. E isso é muito forte. Isso é muito forte. Professor Anderson, hoje a proposta do programa, com você, com o senhor, falar dos valores cristãos na educação. E valor é transmitido por um mecanismo de ensino, correto?
Tem que haver um ensino, você falou, tanto verbal, na fala, mas como comportamental, no exemplo. E falando de valores e de ensino, primeiro vamos definir o que são esses valores, né? O que é os valores cristãos? Gostaria que o senhor trouxesse para a gente esses valores cristãos, porque a Bíblia fala, ensinará o teu filho, mas ensinar o quê? Aí o senhor vai trazer para a gente o que o pai e a mãe que está ouvindo a gente aí em casa, o que eu devo ensinar para o meu filho, né, da parte do Senhor? Quais são esses princípios? O Wallace já gosta de botar a gente na perda, né, rapaz? Vamos fazer uma pergunta dessa no ar, para ensinar, para falar para um monte de pessoas que estão aí. E tem um monte de ancião olhando para ele, falando assim, deixa eu ver se eu acertei. Só Deus na causa. Meu querido, minha querida, se você já criou seu filho, sua filha, ele já é um homem de Deus, uma pessoa honesta, direita, olha, você de certa forma teve o seu sucesso, né? Louvado seja Deus mesmo. Mas para aqueles que estão agora iniciando, ou aqueles que querem de fato entender, fica essa palavra de Deus, que Deus possa estar tomando, né? Não porque o professor Anderson está dizendo, mas é porque Deus ele tem um propósito nisso. Ó, Wallace, assim, muitas vezes o pessoal confunde muito princípios e valores, né? E eu gostaria só de trazer um esclarecimento para a gente, em cima disso, continuar a nossa fala, tá certo? Beleza. Assim, princípios vem da palavra origens, né? Origem é a base da formação dos valores, né? Então, o valor em si, se ele não tiver um bom princípio, ele acaba se perdendo, porque o valor ele é mais cultural, ele é mais volátil, ele vai tem uma temporalidade para que ele possa se estabelecer. Mas o princípio, ele é atemporal, né? O princípio são universais, são regras que beneficiam não só o indivíduo, mas toda a humanidade, todo o sistema, né? Por exemplo, e aí para trazer um exemplo, professor é fogo, né? Já traz ilustração. O princípio seria como se fosse um diamante. Sim. E o valor como se fosse o carvão. Sim. Segundo a ciência, o diamante e o carvão se diferem por conta de pouca coisa, assim, a questão da pressão. O diamante se tornou o objeto mais indestrutível, mais resistente que se tem conhecimento. Mas o carvão ele é mais maleável, ele dissolve, ele serve para escrever. Então, assim, como o diamante, o princípio ele é precioso, rígido, constante, inquebrável. O carvão ele é mais maleável, é mais individual, mais subjetivo, é mais influenciado pelo externo. Se o carvão estiver numa fogueira, ele fica vermelho, vira uma brasa. Mas se ele estiver afastado, ele se torna um carvão novamente. Mas o princípio, o diamante, ele pode estar na fogueira, pode estar em qualquer canto, ele vai ser diamante, independente das circunstâncias em que ele está, né? Ou seja, são preceitos universais, rígidos, regras incontestáveis, direcionamentos de conduta universal atemporal. Por exemplo, um princípio, o amor. O amor, o equilíbrio, a ordem também chega como princípio. Mas eu vou me ater ao amor, né? Ao amor como princípio. O amor, ele depende do contexto, da época, da cultura, do objetivo, do tempo, do interesse. Por exemplo, um valor, a ética. Hoje, o que é ético não é o que era ético há 10 anos atrás, né? A justiça, ela tem uma subjetividade muito grande, né? Que vai de acordo com a interpretação da pessoa. A fé é individual. Apesar de muitas pessoas crerem em Deus, mas cada um tem uma fé de acordo com a sua experimentação que teve com Deus. Então, o princípio seria o amor, mas um valor seria a compaixão. Do princípio amor, a compaixão surge como valor, né, desse princípio. E se eu tenho o amor como meu princípio, a compaixão ela vai estar comigo. Eu vou olhar para as pessoas. Cristo ele olhou a multidão e se compadeceu dela. Por quê? Porque ele tinha como princípio o amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Isso já é comum, todo cristão já ouviu isso, né? Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento semelhante né? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, então eu não posso ser, os meus valores não podem destoar disso, não podem ser contrários a isso. E aí eu vou para a pesquinha de novo. Por exemplo,
se somente se eu amo o próximo como a mim mesmo, eu vou respeitar o próximo. É um valor que eu vou ter, né? E é eu uma não das quero primeiras... que ninguém me desrespeite, então eu vou respeitar. Se eu amo ao próximo como a mim mesmo, eu vou falar a verdade para ele, porque eu não gostaria que ninguém mentisse para mim, né? Se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu vou colaborar com ele, porque quando eu precisar eu quero colaboração, porque eu estou me colocando, calçando o sapato dele, me botando no lugar dele, né? Eu vou ser gentil, porque eu não gostaria que ninguém me tratasse com grosseria. E aí vai. Ou seja, se eu tenho um princípio firme, como o amor, né? O amor como ordem, como mandamento, como ordenança, eu vou ter todos esses valores que seriam bússolas, digamos assim, para mediar minha relação com o outro. Olha, fulano fala a verdade, né? Se Beltrano mente, azar dele, ele está plantando e vai colher, mas fulano fala a verdade. Então ele está sendo verdadeiro, ele tem um valor, é falar a verdade. Mas esse valor, falar a verdade, é porque ele está dentro de um princípio que é amar ao próximo como a si mesmo. Professor, o senhor fala uma coisa tão importante, os pais, de certa forma, sempre tentam ensinar os seus filhos o respeito, a consideração, a verdade, a não mentir, a não pegar aquilo que não é nosso. Isso é até meio uma cultura, né? É até meio uma cultura, mas o princípio em si que o senhor está falando que é firme, parece que na sociedade cada vez mais e mais acontece o impossível porque ele está fragilizado. Nós vemos uma sociedade um pouco sem amor, sem verdade. E aonde que acontece isso? Aonde que isso deve ser restaurado? Aonde que isso deve ser nutrido? Né? Porque de uma sociedade tão sem amor, muitas das vezes percebemos, tão desumana, né? A humanidade, por fim, então, é um valor aderente desse princípio amar. O quanto é importante para a base familiar, os pais, ensinarem os seus filhos a amar. Porque é tão bonito quando uma pessoa mais velha fala, eu gosto daquele menino ali porque ele é de confiança. Eu dei uma moeda para ele comprar uma coisa no mercado, ele foi, comprou e trouxe o troco certinho. Aí essa pessoa possivelmente vai falar com o pai, gostei do seu filho e da educação que você deu para ele. Então, o senhor até me contou a história de um homem que deu um aconselhamento para uma criança, né? Depois o senhor fala disso pra gente, a respeito disso. Aquele que ele fala, olha o que eu estou fazendo, a questão do ganhar o dinheiro, né? Então, com que princípio ele estava ensinando aquela criança? A gente comentando, conhecendo a sua casa um pouco, o senhor de idade falou com a criança nova, acho que ensinando o filho a pedir. Certo. Dentro dessa palavra, uma certa vez, eu estava lá em casa e tal, e aí passou um senhor, né? E pelo portão deu para ouvir, e ele estava carregando uma criança na cacunda. E ele falou assim, tu estende a mão, aí o menino estende a mão, aí fala, me dá uma esmola, aí o menino me dá uma esmola, Deus abençoe, Deus abençoe. Aí quando tu vê outro, estende a mão, ele estende a mão, me dá esmola, Deus abençoe, Deus abençoe. Ou seja, aquele senhor, ele estava ensinando o caminho para aquela criança. Sim. Ele estava ensinando o caminho que ele sabia, né? Ele estava ensinando a pedir. Ele não estava ensinando a pedir? Olha, como é que pede? Você estende a mão e dá a esmola. E Deus abençoe. E estende a mão para o outro. Quer dizer, o ensinar a criança, ele tem que ser pautado, sim, em cima de princípios e valores cristãos. Né? Que aí a gente não corre o risco de estar ensinando qualquer coisa. Porque esse é o ponto. Esse é o problema. Você ensinar qualquer coisa para a criança. Se você ensinar a coisa errada, a criança vai caminhar pelo lado errado e ela vai ser um adulto totalmente torto, errado, né? Se não for a misericórdia de Deus que entrar na vida dele lá e o Senhor fazer uma obra, porque o Senhor sabe e tem interesse em fazer a obra na vida de cada uma das pessoas, né, na terra, mas aos pais, aqueles que são responsáveis, cabe a isso. Olha lá em Deuteronômio, ó, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, todo o entendimento. E isso você ensinará aos seus filhos. Ou seja, esse princípio do amor, né, da fidelidade a Deus, você vai passar aos seus filhos.
E aí, de fato, você vai ter uma criança que lá adiante vai ter sucesso na vida. Professor, o senhor também é professor. E, assim, os valores cristãos, eles são bem recebidos na escola? Como é que se comporta os valores, né? Ou por que não dizer os princípios dentro da escola? Afinal de contas, nós vivemos em um país laico. Eu, por exemplo, se eu fosse professor, eu não saberia se seria correto ou não ensinar os valores cristãos dentro da escola, né? Me explica um pouco disso. Eu posso, enquanto profissional, ser um bom cristão? Ou como um cristão, ser um bom profissional ensinando os valores cristãos ali no meu âmbito de trabalho? É interessante e pertinente essa sua pergunta. Muito boa. Por sinal. O Brasil é um país laico, né? E o que é que isso quer dizer? O ser um país laico é uma proteção a todo aquele que professa uma fé. Eu professo minha fé e congrego na Batista, mas tem aqueles que congregam na Metodista, aqueles que congregam na Quadrangular, na Assembleia de Deus, né, na Católica. O país laico, ele nos traz essa garantia de que, qual é a garantia que ele traz? Que o Estado, ele não pode, não vai, não deve interferir nos ritos religiosos ou fé das pessoas. Ele não pode, de forma alguma, interferir. Então, assim, quais são os outros tipos de Estado que existem? Existe o Estado teocrático, onde Deus, ele é o detentor de poder e aquele líder religioso é o presidente, é quem manda. Um exemplo, Roma, né? Vaticano, perdão, Roma não. Vaticano, quem é o presidente? É o Papa, né? Quando você vai para o Estado Islâmico, tem uma força muito grande entre o islamismo e a direção daquele Estado, ao ponto de que nenhuma outra religião pode ser professada ou caminhada, porque senão você corre o risco de ser chamado infiel e ser perseguido por isso, né? Existe o Estado também confessional, é aquele Estado em que o país, ele declara sua religião oficial. Olha, minha religião oficial é o protestantismo anglicano, e aí vai. Então tudo aquilo que não é oficial acaba não sendo visto ou protegido com bons olhos, acaba sendo uma afronta ao Estado, porque o Estado já disse: olha, eu quero isso, e você está querendo aquilo por quê? Está compreendendo o que eu estou tentando trazer? Existe também o Estado ateu. O Estado ateu é aquele que o próprio aparelho do Estado é para perseguir todo tipo de religiosidade, né? Ou seja, eu quero ser cristão. Aí o aparelho do Estado: não pode. Eu vou abrir uma igreja. Não pode. A polícia vai lá e fecha. O Estado vai lá e fecha aquilo. Por quê? Porque o Estado é ateu. Ele não crê em Deus. Ele crê mais no materialismo, né? numa coisa mais material, no materialismo dialético, e vai. Mas assim, o Estado laico é uma proteção ao indivíduo para que ele possa ter a liberdade de confessar e professar sua fé onde ele quiser. Agora, do Estado laico a você estar em uma escola e usar a escola para pregar qualquer tipo de religião, aí sim começa a complicar um pouco. Porque quando você vai para a religião diz assim: ensina o teu filho. Isso é coisa familiar, é coisa de casa, é coisa que vem de dentro de casa. Se o pai está esperando que a escola vai ensinar o menino a temer a Deus, a fazer isso, a fazer aquilo, a ser honesto, a ser direito, dificilmente a escola vai ter êxito nisso. Porque o menino vai tender a copiar aquele que está cuidando dele, o seu cuidador, e não o professor que está lá, né? E aí a gente começa a perceber que atualmente as nossas famílias estão necessitando, sim, de certa forma, orientações quanto à criação dos seus filhos. Por exemplo, uma certa diretora da creche passou às 11 horas da noite em uma determinada rua, né? Não foi aqui em Piauí, não foi numa cidadezinha dessa aí nossa, daqui do nosso território, né? Território médio Rio das Contas. E aí, 11h30 da noite, uma criança da creche, entenda, creche é de 0 a 3 anos.
4 anos já é educação infantil. Então uma criança de 0 a 3 anos estava às 11h30 da noite brincando na rua. Aí a diretora chegou e chamou aquela mãe, falando assim, ô mãe, não é hora daquela criança estar acordada, porque ela vai acordar cedo e vir para a creche no outro dia. Era a hora para ela já estar dormindo. Aí a mãe olha para a diretora assim, eu não sei mais o que fazer, o menino não me obedece mais. O menino de 0 a 3 anos já não está obedecendo mais a mãe. Então, a quem essa criança vai obedecer quando ele chegar aos 16 anos? Se com 3 anos ele não está obedecendo. Se a mãe já não se faz mais ser obedecida pelo filho, né? Então, é necessário, sim, manter a ordem, a orientação, orientar direito, ter autoridade para com os filhos, para que eles possam, de certa forma, entender isso, né? Esses princípios e esses valores. E às vezes, professores, até se confunde a questão do ensinar e do educar, né? É por praxe a gente ouvir as pessoas ou os alunos chamar os professores de tio, de tia, que é algo mais familiar, é algo de um convívio mais domiciliar, correto? E aí há uma confusão entre o papel do pai e o papel do professor. Eu gostaria que o senhor também continuasse a tecer sobre essas questões, o que é o ensino familiar e o que é a educação, né? E por que às vezes o professor ele acaba tendo essa postura de não só professor, mas assume também esse papel de ensinador e não só de educador, não é? Assim, dentro da ideia, o educar quer dizer explicar, formar, instruir, manter alguém com valores éticos, morais e humanos, né? Nesse sentido, ensinar valores éticos, morais, sociais, humanos, respeito, cidadania, autonomia, gratidão, entre outros, isso é papel dos pais. O bom dia, boa tarde, boa noite, né? Fulano é gentil, porque isso é papel da família, cuidar. E qual seria então o papel da escola? Transmitir o conhecimento, dar instrução sobre algo ou alguém, né? Ou seja, o ensino de ciências. Existem muitas coisas que as ciências. Hoje nós temos aqui na nossa mão o álcool em gel, né? Que é algo sendo usado na atualidade para combater uma pandemia, né? De certa forma, houve um estudo científico para comprovar que esse produto, ao atingir determinado tipo de ser vivo ou patógeno, ele vai matar aquele germe, aquela coisa, né? O vírus, uma bactéria, e vai proteger o ser humano. As ciências, o ensino, ele vem trazer essa instrução sobre a história, a matemática, a língua, as artes, né? É algo que a humanidade criou durante o seu período e que, como esse conhecimento se multiplicou de tal forma, ele foi organizado em disciplinas, em áreas, né? Para quê? Para que a pessoa possa ter acesso. Toda a família é obrigada a saber de tudo, saber de matemática, toda física, toda química, né? Não. É por isso que tem a escola, para estar trazendo essas informações e a pessoa está preparada para viver no mundo e no cotidiano. Por exemplo, hoje nós estamos aqui usando a rádio, né? A rádio, ela é transmitida pelas ondas. E essas ondas, eu não teria que ter o conhecimento pleno para usufruir do rádio, né? Eu ligo o rádio, sintonizo na FM e estou escutando a entrevista de Wallace e do professor Anderson. Mas, para que esse microfone capite e que as ondas de rádio cheguem até lá na casa do nosso ouvinte, e esse ouvinte consiga sintonizar, tem um conhecimento. E é esse conhecimento que a escola ela tem por primazia levar e trazer para as crianças. Olha o que é uma onda, o que é uma onda eletromagnética, o que é uma onda de rádio, o que é uma onda do raio-x, o que é uma onda da luz visível. E isso é papel da escola. Agora, o papel de trazer os valores é da família. Só que com a ausência da família, a escola, ela de certa forma, tem entrado nesse contexto. Adota certas. Ela necessita tratar do ser humano de uma forma integral, né? Por quê? Porque a família não ensinou o bom dia, boa tarde, boa noite, a escola acaba tendo que fazer isso para que tenha uma boa convivência, não só no ambiente escolar, mas na sociedade como um todo. A palavra de Deus vai nos falar, professor, que Jesus Cristo
com 12 anos de idade, teve uma festa dos judeus. Eles foram lá, Maria, José, aquela galera toda, aquela multidão toda, prestar esse culto ao Senhor. A festa acabou e eles voltaram. Só que eles pensaram que Jesus estava com alguém, conversando, e que mais tarde chegaria em casa. Acontece que Jesus não chegou. Aí a preocupação estava lá toda. Eles tiveram que voltar de onde eles estavam, fazer todo o caminho, perguntar a todos os parentes, para enfim localizar Jesus. Quando eles localizam Jesus, falando de educação, de ensino, Jesus estava no meio de doutores, de mestres da lei, falando a respeito da palavra. Mas Jesus não estava falando de uma maneira desagradável. Havia uma maneira educada, havia uma maneira principiológica, uma maneira basilar. Os seus pais haviam ensinado Jesus a se comportar bem, a falar bem. E dentro daquele ensinamento misturado com a revelação de Deus a respeito da palavra, até porque ele lia, notou-se que havia algo diferente naquele menino, naquela criança. Ele era alguém muito educado, muito carismático, Jesus Cristo aos 12 anos de idade, e detinha um conhecimento que lá na cultura judaica é até normal a criança de 12 anos dominar a Torá, mas dominar a ponto de constrangir os mestres, não é? Eu creio que não foi só uma revelação do Espírito Santo. Teve um processo familiar também que Maria e que José conseguiram dar para Jesus. O que o senhor percebe a respeito desse texto e também que serve de orientação para os pais? Sim, a partir do momento que você tem um jovem, e esse jovem ele é orientado adequadamente, então essa criança, quando ela chega na escola, ela não perde, digamos assim, o tempo, né? Ela não perde todo o tempo. Quando o professor começa a passar a orientação, a trazer a orientação, essa criança ela acaba absorvendo, ela acaba conhecendo mais, ela acaba, de certa forma, desenvolvendo mais e melhor, né? A partir do momento que Cristo ia e ele estava lá, e ele estava naquele local, ele não estava lá atentando o coleguinha, ele não estava lá pulando em cima da cadeira, ele não estava lá se escondendo atrás do banco, né? Cristo ele estava prestando atenção àquilo que era ensinado. Ele estava prestando atenção ao que era ensinado e perguntando aos mestres da lei sobre aquilo que era ensinado. E dentro disso trazia admiração. Como é que alguém tão pequeno, tão jovem, tão adolescente, que eu vou chamar hoje de aborrecente, né? Como é que essa pessoa ela teria, digamos assim, a condição de estar fazendo questões tão boas frente à lei, né? Que para o menino parar teria que ter um processo. Menino, quieta aí, vamos prestar atenção e tal. Mas Cristo não, Cristo ele estava ali, ele prestou atenção, ele fazia perguntas dentro do assunto, ele questionava, ele tinha proposições, e aí isso conquista. Quando você vai para uma unidade escolar, pergunte para qualquer professor, aquele menino que estuda, que se dedica, que faz as atividades, que vem com o texto, olha, nós vamos estudar sobre célula. No outro dia o menino, professor, eu li sobre a parede da célula. O professor se encanta com um camarada desse, porque ele está demonstrando que tem interesse em saber, em adquirir aquele conhecimento. E quando você encontra alguém com fome, você dá comida é a coisa mais maravilhosa que tem no mundo, né? O camarada está com fome, mas você muitas vezes tem faca e queijo na mão e o menino está sem fome. Então não adianta ter faca e queijo na mão. O menino está com a faca e o queijo na mão e não come nada. E o prato está ali, o menino não toca em nada daquilo. Mas Cristo ele demonstrava um certo apetite por aquele ensino. E isso fez toda a diferença, né? Tanto em casa, na hora de absorver e fazer como de costume, porque o texto traz que eles, como de costume, vinham para as festas. E como de costume, eles iam de volta.
O que causou estranheza foi ele não ter voltado. É. Mas o próprio texto traz que o ir, o voltar, o ensinar, o cuidar, o zelar, o tratar desses valores era como de costume na vida e na família de Jesus. E é esse o X da questão. Então, assim, como de costume nós oramos, como de costume nós lemos a palavra, como de costume nós temos seguido de acordo com os preceitos da palavra, esse é o X da questão. Aí eu falo, você, né? Eu estou falando mais em nossas casas em si. Falta 6 minutos. Falta 6 minutos. Falta 6 minutos. Professor, agora também tem um ponto interessante. Às vezes o menino não demonstra um certo interesse pelo estudo na escola. Será que ele não passa por algum tipo de problema? Muitas vezes quando o aluno se mostra interessado, mas o professor sente, puxa, eu sinto que essa criança, esse menino tem potencial, tem capacidade. Requer uma atenção do professor e também dos pais. Às vezes tem a questão da baleia azul aí, adolescente se cortando todo, né, refém de uma ameaça por celular. Às vezes tem uma questão de bullying na escola, às vezes uma questão de discriminação dos próprios colegas ou alguma ação de violência dentro de casa. Então é preciso ter uma atenção. Jesus era uma pessoa atenta, como o senhor falou, e estava em condições normais. Mas existem crianças que não estão em condições normais. Se eu não me engano, sou uma vez conversando, né, um tempo atrás com o senhor a respeito de... Você percebeu que tinha um jovem que ele estava meio inquieto. E aí você se fez semelhante, falando, se colocando na situação dele e conseguiu extrair algumas coisas da vida dele. Fala pra gente nesse sentido. Quando a criança não está afim de aprender, ela não está afim mesmo, o que é? Olha só, nesse episódio eu lembro muito bem. Foi na zona rural. Estava lá caminhando com os meninos do campo e tinha um jovenzinho que ele estava, digamos, bem peralta nesse dia. Ele tentava uma, tentava outra, tentava o professor, e aí eu percebi que ele estava muito inquieto. Aí eu sentei com ele e falei assim, meu jovem, hoje eu estou meio chateado. Aí ele, o que foi, professor? Do jeito dele, né? Eu falei, rapaz, hoje eu briguei com meu pai. Discuti com ele, aí a coisa não foi boa, por isso que eu estou chateado. Aí aquele rapaz, ele se identificou com isso. E aí ele rodou para lá, rodou para cá, falou, professor, eu quero falar com o senhor. Pois não, arranjei um tempo ali na escola, na sala. Aí ele falou, olha, meu professor, hoje o meu pai tentou matar o meu irmão com a espingarda. Imagina só um camarada indo para a escola e o que ele teve de café da manhã foi uma briga familiar onde o pai tentou matar o irmão com a espingarda. E ele chegou na escola e lá na escola ele estava gritando, digamos assim, olha, vai lá em casa, socorre porque a coisa está feia. Eu não sei se eu vou chegar em casa e eu vou encontrar um morto, outro corrido, os dois esfaqueados. Eu não sei como é que vai ser quando eu voltar para casa. E uma professora nossa, uma orientadora uma vez, disse assim, meu querido professor, tem aluno em sua sala de aula que o lugar mais seguro no planeta que ele tem é a sua sala de aula. Que é o lugar que ele sabe que ele não vai sofrer violência, ele não vai ser espancado, ele não vai ser exposto. E isso é muito forte na nossa sociedade. Né? É tanto ao ponto de se criar o conselho tutelar, né, para proteção da criança, para que essa criança não seja exposta a determinado tipo de violência ou escárnio de determinada forma. Então isso sim, de certa forma, você tem razão. A escola cabe, muitas vezes, prestar atenção nesse sentido, né, e acolher essas pessoas. Como é que se acolhe uma família que está em constante conflito, onde a sobrevivência, o sobreviver se sobressai a qualquer outra expectativa de aprendizagem. E isso, infelizmente, é mais comum do que a gente gostaria. Porque assim, professor, a família, se ela não está estruturada, isso vai ter repercussão sobre aquele aluno, sobre aquela pessoa. Então, aqui nós temos conversado com o professor a respeito dos valores e dos princípios. Eu quero que você, pai e mãe que está em casa,
E o caminho, o futuro do seu filho é determinado muito antes. É determinado na base, é determinado na família. É determinado com ensinos pautados segundo a palavra de Deus. Né? Muitas das vezes parece ser irrelevante, mas ensinar o mal ao seu próximo como a ti mesmo, como o professor ensinou aqui, faz toda a diferença na vida de um ser humano. Porque aí esse ser humano não tem prazer em roubar, em matar, em ser desonesto, em cometer injustiça, porque o amor é o princípio da vida dele. Então, professor Anderson, deixa as suas considerações finais. E eu agradeço a todos que ouviram esse programa. Deus abençoe em nome de Jesus. Já acabou, porque tem um programa que vem agora, hein? Já acabou já. Já é 19 horas. Vixe, rapaz, o negócio foi tão rápido que passou de jeito. Então agradecemos aí a presença de todos que nos acompanharam. Né? Deus abençoe a tua vida. O horário ele fica curto quando nós falamos de Deus. Mas foi uma boa entrevista. Né? O professor Anderson trouxe elementos importantes para nós. E até a próxima sexta-feira, em nome do Senhor Jesus. Valeu, professor Anderson. Pode falar uma palavrinha final. Eu agradeci aí a oportunidade, a Maus, a todos os ouvintes, ao jovem que está aqui conosco, né? Cuidando aqui do jovem Adriano, né? Certo, valeu, Adriano. Muito obrigado a todos que tiraram o seu tempo um pouquinho para estar refletindo conosco sobre a palavra, sobre a nossa vida, sobre o caminhar nessa terra. Muito obrigado, Marlos, pela oportunidade. E o tempo ele acaba ficando curto, né? Um grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Até a sexta que vem. Tem um programa agora, em seguida. Se não. Muito obrigado, meu filho. Deus abençoe. Qualquer coisa, estamos a volta. Atenção, e Piauí e região. O que já era bom ficou ainda melhor.